acontecendo a igreja obsoleta em tudo, nos valores, nos costumes, nos princípios. E o tema da parada era religião não tem nada a ver com política. Como se a igreja estivesse muito envolvida com política no nosso Brasil. Embora haja toda uma bancada evangélica e, digamos, de cristãos, esta bancada evangélica ou de evangélico parece ter muito pouco relacionado ao cristianismo da Bíblia, pelo caráter, pelas posturas. Inclusive um dos maiores referenciais está na cadeia hoje, que ficou muito divulgado, presidente da Câmara e tal. Então vemos que há uma dificuldade de identidade muito grande. Homem não sabe mais se é homem, mulher não sabe mais se é mulher. Já li a respeito de mulheres que se transformaram em homens por meio de cirurgias, mas não estão contentes, daí resolveram se transformar em animais, porque agora também existe, já citei isso na igreja, a questão não somente do transgênero, mas o transespécie, porque tem pessoas que acham que são cachorro e vivem como cachorro, vivem como gato. Tem hotéis hoje em que as pessoas vão ter um dia de cavalo, onde elas pagam para poder usar sela, ficar de 4 e alguém vai montar nas costas delas. Elas ficam vivendo como cavalo em alguns dias, porque elas não são pessoas, não são seres humanos, elas são cavalos num corpo humano. E no caso elas têm que romper com esse paradigma, e é muito comum hoje. Vi também de um transgênero, que ele chegou à conclusão que ele não é mais nem homem nem mulher, ele é uma menina de 5 anos de idade, e uma família inglesa o adotou e o cuida dele com aqueles vestidinhos flu-flu, peruquinha loira, e trata-o como uma menininha de 5 anos de idade. Uma coisa assim maravilhosa. E há uma crise de identidade muito grande. Mas eu creio que a maior crise de identidade que existe hoje é em relação ao rebanho de Cristo. O rebanho de Cristo. Há muitas formas pela qual a igreja é denominada. A Bíblia fala da igreja como sendo noiva. É um dos atributos que é dado à igreja. E não fala igreja placa. Vocês sabem, quem já nos conhece há mais tempo sabe que eu não estou frisando placa da igreja Bíblica Nova Vida, Assembleia de Deus, Batista, mas a igreja de Cristo, que está debaixo do sangue de Jesus, da obra que Jesus realizou na cruz. E esta igreja é chamada de noiva, também é chamada de escolhida, é chamada de povo eleito, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. São vários atributos, mas é interessante também que a igreja é chamada de corpo. Mas há um que muitas vezes nós nos perdemos no processo, que a igreja também é chamada de rebanho. E eu queria falar um pouquinho sobre as características do rebanho de Cristo. Entenda que rebanho aqui não é rebanho de burro, nem de cavalo, nem de quem dá coice, nem de vaca, nem de boi, mas é um animal muito dócil. Eu já tive a oportunidade, meus pais tiveram um sítio. Eu me lembro que pegávamos cavalos, cercávamos as vacas, e nós tínhamos que forçá-las a subir para o lugar do cercado onde estavam os bezerros, o gado, para que no dia seguinte fosse feita a retirada do leite. Então nós tínhamos que tirá-las da beira do ribeiro e tocá-las, literalmente. Tanto é que falava, vamos tocar o gado. Então nós pegávamos cavalos, íamos atrás das vacas, encurralando e levando até o lugar do retiro das vacas. As ovelhas, por sua vez, elas não seguem o mesmo padrão. As ovelhas, elas são conduzidas de forma dócil. Nós moramos em Portugal há algum tempo e é estranho, porque há lugares que você chega em Portugal de grande movimento, no centro de Lisboa mesmo, região, não centro da cidade, mas na região da grande Lisboa, você encontra pessoas, pastores com um cajado na mão, conduzindo rebanho de ovelhas e de cabras. E é interessante que conforme eles vão andando, elas vão andando atrás, no asfalto, indo para o capim, indo para terreno baldios. E é muito curioso isso. E isso, quando você vai mais para as regiões interioranas de Portugal, você vê isso com muita frequência, é muito comum. E é interessante que Jesus, no capítulo 10 do Evangelho de João, ele justamente vai traçar um perfil do que significa ser ovelha do rebanho de Cristo. Quais as características das ovelhas do rebanho de Cristo? E não só as características, quais os benefícios que se tem ao ser ovelha
do rebanho de Cristo. Tanto que Jesus, no capítulo 10, ele começa justamente abordando esse tema. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro, o dono do aprisco, o responsável do aprisco, ele abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelos nomes e as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. É interessante que esse texto ele está num contexto anterior. Por que Jesus entra nesse assunto? Jesus ele chega na cidade de Jerusalém e encontra uma cena muito comum, uma cena que era vista há 40 anos, sem nunca sofrer nenhuma variação, nenhuma mudança. Na porta do templo havia um aleijado que há 40 anos pedia esmola, vivia da esmola do povo, vivia da compaixão dos seus iguais, e talvez ele não tivesse sido, como muitas vezes Jesus mesmo, usando o exemplo da parábola do bom samaritano, ele fala do sacerdote que passa diante do judeu ferido depois de um assalto e não faz nada. Passa o levita do lado do assaltado, também não faz nada. Aquele homem talvez vivesse aqueles 40 anos no templo, e aquele homem havia se tornado para aqueles governantes do templo um problema. Falou: esse infeliz, esse pobre, esse mendigo não sai da porta do templo, fica ali impedindo quem vem, que coisa desagradável, mas fazer o que? Deixa ele ficar aí. E talvez passavam por ele desprezando, com cara de muxoxo, como dizem, né? Aquela cara feia, dizendo: oh, vai para outro lugar, sai daqui, seu inútil, seu estrupício, seu estorvo. Mas houve um dia que Jesus passou por aquele homem. Aquele homem, perdão, era cego, aleijado era outro, foi com Pedro. Esse homem cego, de nascença, 40 anos, e Jesus olha para ele e faz uma pergunta: o que é isso que eu te faço? O que você quer? Ele diz: que eu veja, eu quero ver. E Jesus então gospe no chão, faz um lodo, passa no olho dele e manda ele se lavar. Ele se lava, e uma cegueira de 40 anos é curada instantaneamente por Jesus. Aquele homem volta a ver, para assombro de todos, para espantos de todos, inclusive os religiosos. E os religiosos chamam aquele homem e dizem: quem te deu a visão? E ele vai falar do testemunho dele. Um homem chamado Jesus, foi ele que mandou. Mas quem é Jesus? Eu não sei, não conheço, não faço ideia. Eu só sei que ele chegou para mim e disse que era para eu ir me lavar, depois que ele fez um lodo no meu rosto, e eu voltei a ver. Maravilha! E aquele homem é restaurado, e isso gera uma celeuma muito grande, uma discussão muito grande, e o cego, o que havia sido cego, é expulso da sinagoga. Não havia lugar para ele, porque ele era inválido. E dentro da lei judaica, pessoas com deficiência física, como paralisia, cegueira e outras doenças que poderiam ser até contagiosas, não podiam entrar no santuário para prestar culto, não podiam estar ali. Aquele homem havia sido privado de estar naquele lugar de adoração por 40 anos por ser cego, e agora ele estava privado de entrar no lugar de adoração porque via, porque ele acreditava que quem tinha feito milagre na sua vida era alguém que deveria ser honrado, alguém que deveria ser respeitado, alguém que deveria ser colocado em alta estima, porque ninguém antes havia feito isso por ele. E ele chega ao ponto de dizer: nunca se ouviu de um cego de 40 anos ser curado. E é interessante que neste episódio, as autoridades religiosas se revoltam contra Jesus e vão tirar satisfação com Jesus, vão questionar Jesus. E Jesus, diante disso, dentro desse contexto, diz: entenda, eu estou me colocando diante deste homem, como diante de todo Israel, como diante de vocês, como pastor. E entenda que o pastor verdadeiro, o pastor das ovelhas, não estou falando de pastores de igreja, estou falando do sumo pastor, que é Jesus. Ele diz, o sumo pastor entra pela porta da legitimidade. Ele não cria subterfúgios. Ele não é pastor das ovelhas por imposição da religião.
Ele não é pastor das ovelhas por força da criação, da origem de criação, por ser descendente de Arão, por ser descendente dos levitas. Ele assume uma postura diante do Deus que o comissionou para ser o condutor desse rebanho. Qualquer pessoa que entra que não seja por esta porta de legitimidade que Deus estabeleceu, não é pastor, é ladrão, é salteador, é aquele que se introduz no meio do rebanho para causar dano ao rebanho, para usufruir do rebanho e, se possível, matar o rebanho, desde que isso lhe gere benefícios próprios. E ele diz: eu sou o bom pastor, eu sou o bom pastor. As ovelhas ouvem a minha voz e as ovelhas me seguem. É interessante ele colocar nesses padrões, porque na sequência, quando você chega no verso 10, ele diz: qual a atitude do ladrão? Ele diz que o ladrão, quando entra no aprisco, ele vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida. O ladrão veio para tirar tudo que você tem. Ele não está preocupado com o teu bem-estar, com a tua saúde espiritual, com a tua saúde moral, com a tua saúde física, com a tua saúde eterna. Ele está preocupado em tirar benefícios próprios. E dentro disso ele faz esse paralelo: o que entra pela porta da legitimidade e o que entra por outros caminhos, com o propósito de causar dano, de lesionar, de prejudicar. E dentro desse sistema, dentro desta observação que ele faz, ele vai ser questionado pelas autoridades religiosas. Porque ao fazer este comparativo, confrontando aqueles homens, ele está colocando de forma bem simples: eu sou o pastor. E vocês que não têm legitimidade, embora estejam à frente do rebanho, embora estejam à frente da nação de Israel como autoridade espiritual, vocês são ladrões, vocês são mercenários. Vocês, olha o que diz o texto, na sequência, verso 12: o mercenário não é pastor. A quem não pertence as ovelhas, ele vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário não se importa, ele foge diante do primeiro risco, do primeiro perigo, da primeira adversidade. E ele diz no verso 11 o que? Eu sou o bom pastor. E sabe o que define o bom pastor? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E aqui ele coloca bem claro um padrão: não há como nós termos dúvida de quem é o bom pastor, porque só existe um que teve a coragem de subir numa cruz e morrer por nós. Quem é esse? Jesus. Só Jesus ocupa esse papel de bom pastor. Buda não ocupa esse papel, Allan Kardec não ocupa esse papel, Maomé não ocupa esse papel. Jesus é o único que teve coragem de encarar Deus e assumir a responsabilidade pelos nossos atos, que nos separavam de Deus, e assumir a culpa dos nossos pecados, das nossas falhas e dos nossos limites. Ao fazer isso, ele assumiu o direito de ser dono de nossa vida, embora este direito seja otorgado a nós aceitar ou não. Você pode receber Jesus como pastor da sua vida ou não. Ele, embora tenha o direito, porque ele morreu por você e pagou um preço pela tua alma, cabe a você decidir se ele é o teu pastor ou não. E aqui vem a questão: como se comporta o pastor? Nós já sabemos. Agora, como se comportam as ovelhas? Vocês sabem? Porque quando nos é apresentado um texto como esse, ele nos dá padrão para autoanálise. É o que nós tentamos fazer nesta igreja: é criar em você um senso crítico. Não um senso de gente crítica, mas um senso crítico, e principalmente algo fundamental para nós no que diz respeito à fé. Sabe o que é? Um alto senso de crítica. Estou de acordo com os princípios que Deus espera de mim ou não? Atendo às expectativas de Deus ou não? Atendo às perspectivas de Deus para a minha vida ou não? Porque você pode pensar: mas qual a necessidade disso? É lógico que eu sou ovelha de Cristo. Quem aqui é ovelha de Cristo? Todos aqui se consideram ovelhas de Jesus? Amém? Amém. Nós somos um rebanho especial. Uau! Será? Será? Porque não cabe a mim responder. Eu não tenho como dizer se você é ovelha ou não. Eu creio que todos aqui são ovelhas. Tá bom? Olhando para vocês, todos vocês têm jeito de ovelha,
cara de ovelha, é lã de ovelha, todo mundo parece fofinho, bonitinho, ovelhinha de Jesus. Mas a questão não é a avaliação que eu faço, a questão é a avaliação que o dono das ovelhas, que pagou pelo rebanho, faz. Esta que é a conta importante a ser prestada. E ele começa então a trazer algumas características. O que ser ovelha de Jesus rende? O que ganhamos sendo ovelha de Jesus? É interessante que ele no verso 4 ele diz, no verso 3 ele começa dizendo, ele as chama pelo nome e as conduz para fora, e elas o seguem. E depois de fazer sair todas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta, e aqui começam os benefícios de ser ovelha. Se alguém entrar por mim, o que vai acontecer com ele? Será salvo. Meu querido, Deus quer te salvar. Mas salvar do que, pastor? Eu não estou correndo perigo. Você está correndo um sério perigo. Talvez você não esteja correndo imediatamente um perigo de vida, mas você está correndo um sério perigo de que o inimigo de nossas almas, o ladrão, aquele que veio para roubar, matar e destruir, te tire das mãos de Deus, te afaste do coração de Cristo, e neste processo você venha a estar longe daquilo que Jesus Cristo chama de salvação. Mas o que isto tem a mais? Um pouquinho adiante ele vai fazer o que simboliza esta salvação. Mas a primeira coisa que ele coloca é o quê? Quem é ovelha, entra por mim e será salvo. E é interessante que ele diz: entrará e sairá e será alimentado, porque encontrará pastagem. Quero te dizer uma coisa importante: todos nós temos que um dia tomar esta decisão por Cristo. Você pode tomá-la ou não, você pode fazer ou não, mas se fizer, Deus estará tomando isto como uma aceitação do sacrifício que Ele fez ao enviar seu Filho. Se você não fizer essa escolha, você está rejeitando o amor de Deus e a graça que Deus lhe deu. Deus fala: mas eu não sou obrigado a aceitar, pastor. Sim, você não é obrigado a aceitar a graça de Deus, mas Jesus Cristo deixou bem claro um princípio: quem não é por mim, se lembra o restante desse versículo? É contra mim. Quem não está do meu lado e é meu aliado, se torna meu inimigo. Não podemos servir a dois senhores: ou servimos a Deus na pessoa de Cristo, ou servimos... Difícil essas palavras, não são? Ele coloca essa dualidade simples de extremos, e ao falar sobre isso ele diz: olha, quero te dizer uma coisa, eu vou salvar você. Eu não vou somente dar uma promessa de uma salvação eterna, de céu, vida eterna, mas eu vou te conduzir nesta vida de forma que você nunca esteja encurralado, de forma que nunca fique sem saída, de forma que nunca fique desamparado, de forma que nunca fique sem solução para as angústias da tua vida, porque estarei com você todos os dias da tua vida, faça sol ou faça chuva, frio ou calor, dia de adversidade ou dia de calmaria, no meio da guerra ou na serenidade da paz. Não importa onde você esteja, eu serei o pastor que te farei entrar e te farei sair, te conduzirei para um objetivo, te conduzirei para um alvo, e você será farto, você será saciado, você será suprido em cada uma de suas necessidades. É bom ser ovelha de Jesus, ter um pastor que cuida de nós. Você pode, mas como eu posso confiar nesse pastor? Porque justamente pelo que ele diz no verso de número 11, você pode confiar que eu vou fazer isto por você, porque eu sou o bom pastor. E como bom pastor, ele estava vivo quando disse isso. Ele estava vivo quando disse isso. Mas ele diz: eu como bom pastor dou a vida pelas minhas ovelhas. E ele levou a sério este compromisso. Vamos ver o que ele diz no verso 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir.
Entenda isso. Se enganam as pessoas que mataram Jesus. Jesus não foi morto pela mão de homens. Jesus não foi morto pela vontade de homens. O homem era incapaz de matar Jesus. Tanto que Jesus faz a seguinte declaração bombástica: ninguém tira a minha vida. Eu, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Jesus só foi morto porque ele se permitiu matar. E ele se permitiu matar porque ele recebeu a autoridade de Deus para dar a sua vida. E o versículo diz ainda: eu tenho autoridade para entregar, como tenho autoridade para reavê-la. E este mandato recebi do Pai. Este é o pastor que se compromete com o seu rebanho. O Jesus que nós cremos é este pastor. Ele não tem crise de identidade. Ele sabe exatamente quem ele é. Eu sou o bom pastor, eu dou a vida por vocês, eu te salvo, eu sou a porta que se abre e você entra por mim, e encontra entrada, encontra saída, encontra suprimento, encontra satisfação, encontra plenitude de vida. Eu, como bom pastor, posso te dar isto, porque eu sou capaz de me comprometer com você a tal ponto de dar a minha vida por você. E quando ele disse isso, estava vivo, e sabemos que no decorrer da sua jornada ele cumpriu cabalmente este compromisso. Ele disse: ninguém me mata, eu me entrego. Os homens não matam porque eles querem me matar. Eu permito que os homens me matem para cumprir o propósito de Deus, para, entregando a minha vida, eu possa depois de 3 dias retomá-la da morte e voltar a viver vitorioso. Como ele diz em Apocalipse: eu sou aquele que estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. Esse é o Jesus que se apresenta aqui como bom pastor. Mas ele promete mais coisas. Ele diz o seguinte, no decorrer do texto, que vai tendo a mesma dinâmica, quando você vai correndo depois do verso 22, verso 24 afirma: rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. E Jesus respondeu-lhes: já vos disse, não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. E no verso 28 ele diz: o que eu faço pelas minhas ovelhas? Eu dou a vida eterna. As minhas ovelhas jamais perecerão eternamente. Esse perecerão eternamente significa o quê? As minhas ovelhas podem morrer, mas elas morrem na certeza da ressurreição. Elas podem morrer neste mundo, mas não ficarão retidas na morte por toda a eternidade, porque ao soar da última trombeta eu as levantarei dos mortos e farei com que elas subam e reinem comigo por toda a eternidade. Eu dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente. E vejam que palavra poderosa esta: e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém pode tirar a ovelha que é minha da minha mão. O diabo não pode, o mundo não pode, o inferno não pode, os homens não podem. As ovelhas que escolheram ser minhas ovelhas, as ovelhas que escolheram me colocar como pastor de suas vidas, estão nas minhas mãos, e não há poder no universo capaz de tirá-las dali. Este é o compromisso de Jesus para conosco. E ele na sequência diz no verso 29: aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. Sabe qual é o maior tesouro de Deus? Deus é rico. Deus é rico. Você acha que Deus é rico? Muito. Sabe qual é o maior tesouro de Deus? Sabe quem é? Você. O maior tesouro de Deus são as ovelhas do seu rebanho. Daí você fala: mas por que somos tão preciosos? É porque a gente está podendo, a gente é especial. Não, nós só somos preciosos assim porque Deus deu por nós o seu Filho na cruz do Calvário. Ele permitiu que o seu bem mais precioso, que era Jesus, morresse por você, morresse por mim. E por causa deste valor que Deus nos deu,
por este valor que Deus nos avaliou, que é a vida do seu próprio Filho, nós nos tornamos os bens mais preciosos que Deus possui, porque nós temos o valor de Jesus Cristo. Dá para entender esse princípio? E ele diz: aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. E você quer saber quem eu sou? Além de ser o bom pastor, eu sou um com o Pai. E você pode perguntar: mas o que isso significa? A resposta vem na sequência, verso 33. Responderam-lhes, vamos ler na sequência do 31. Novamente, ao fazer esta declaração, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. E disse-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas boas obras da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? E responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Aqui é um bom argumento em relação à doutrina dos testemunhos de Jeová, que afirmam que Jesus não é Deus. Aqui Jesus se declara Deus, Deus com letra maiúscula, Deus igual ao Deus Pai, Deus uno com o Deus Pai. Jesus é Deus, tanto que a declaração é clara, bombástica, que os judeus, ofendidos pela declaração de Jesus, querem fazer o que com ele? Apedrejá-lo. É porque Jesus está dizendo: eu sou Deus igual a Deus, eu sou Deus o Filho igual a Deus o Pai. Quem vê a mim, vê o meu Pai. É só para um adendozinho, se um dia falarem: Jesus não é Deus. Jesus disse que é Deus, e ele quase morreu por isso, tá certo? E aqui ele diz: eu sou Deus. Creiam nisto. O Deus criador de todo o universo, com todo poder, escolheu entrar pela porta da legitimidade da tua vida e te chamar pelo nome, e chamar você para ser parte do rebanho dele, ovelhinha dele, para que ele possa cuidar de você, zelar por você. Quais os privilégios? Temos um pastor que, quando vir o lobo, ele entra na frente do lobo e destrói o lobo para preservar a tua vida. Ele é o pastor que, se necessário for, como foi, ele dá a vida por você, porque você está em primeiro lugar, acima da própria vida dele. Este é o compromisso dele. É alguém que promete para nós o que? Vida eterna, salvação eterna, a vitória sobre a morte, porque nós não ficaremos retidos para sempre na morte. São privilégios grandes ou não? Ainda que não tivéssemos um tostão no bolso, não tivéssemos nem onde morar, tivéssemos que nos cobrir nessas noites frias com uma cobertinha fraca debaixo de uma ponte, e fôssemos ovelhas de Jesus, sabe o que nós seríamos? Seríamos parte dos homens mais ricos da terra. Dá para entender esse conceito? Não somos ricos pelo que temos, mas somos ricos pelo valor que Deus nos concedeu ter. E não são os bens, nem as posses, nem as grifes de nossas roupas, dos bens que possuímos, que nos definem, e nem definem a nossa riqueza, mas o valor que Deus estabeleceu para nós. E Jesus, como bom pastor aqui, ele coloca-nos diante desta condição: eu tenho poder para fazer isto que eu estou me comprometendo a fazer, porque eu sou Deus. Eu tenho poder para isso, eu tenho a capacidade, eu tenho os recursos, e eu só preciso que você seja o quê? Para receber todos esses benefícios, você precisa ser o quê? Ovelha. E agora vem a questão simples: você é ovelha? Qual dos dois? Vamos ver as características de uma ovelha, que é importante, porque, como disse, há uma crise de identidade hoje no mundo. Os homens não sabem mais do que crer, não sabem mais o que seguir, não sabem como se definir. Há uma falta de valores que definem o papel do homem e da mulher, e não digo só na sexualidade. Vemos casos, essa semana mesmo, um caso brutal que ocorreu. Uma menina de 2 anos de idade foi morta pelo padrasto ao ser estuprada, certo? 2 anos de idade. Um homem de 59 anos de idade, né, padrasto dela, matou uma criança ao estuprá-la.
Uma mãe, semana passada, postava as fotos da filha nua, de 11 anos de idade, para ganhar dinheiro. Pai não sabe mais o que é ser pai, mãe não sabe mais o que é ser mãe. Nós não temos mais princípios, há uma debandada. Hoje, antigamente, os professores, eu lembro que quando um professor chamava minha mãe olhava torto para mim e falava: o que você aprontou? E vai apanhar em casa. Vai apanhar em casa. Era nessa base. Não sei quantos já tiveram que ficar isso. Alguém já ficou de braço erguido atrás da porta da sala de aula? De castigo? Alguém já experimentou a palmatória com régua de madeira? Você não fez a lição, abre a mão. E levava uma bela de uma reguada na mão. Eu lembro que era assim na minha infância. Primeiro ano de escola, primária, né? Chega ali, a professora tinha aquelas réguas de 2 metros de comprimento. Alcançava o aluno onde tivesse. No ginásio, o professor jogava apagador na cabeça do aluno. Cala a boca, moleque! Hoje, o professor não pode nem olhar torto para o menino que já é processado, já é afastado. Os professores não têm mais respeito e essa nossa juventude está perdidamente desorientada, sem valores, sem conceitos. Há uma crise geral. Homem não sabe mais o que é ser homem, mulher não sabe mais o que é ser mulher, filho não sabe mais o que é ser filho, pai não sabe mais o que é ser pai, e vai por aí adiante. Os papéis se inverteram, os papéis se perderam. Passou um desenho interessante, o Baby Boss, o chefinho, o poderoso chefinho, onde eles levantam a questão: a criança é menos importante hoje do que um pet, do que um animal. Pessoas que cuidam mais de um cachorro do que cuidam de um ser humano, e tratam como se convênio para cachorro, pasta de dente para cachorro, biscoito de tratamento dentário para cachorro. Mas a gente tem que cuidar do bichinho? Não, tem que cuidar bem, mas irmãos, tudo tem um pouquinho de bom senso. Outro dia fui comprar numa loja perto de casa meio quilo de ração de gato. Tinha acabado, era mais perto. Cheguei lá, meio quilo de ração de gato, R$89. Filé mignon estava custando R$32. Dava para comprar quase 3 quilos de filé mignon por meio quilo de ração de gato. Eu dei risada da atendente, eu dei risada da cara dela e tinha falando sozinho. Meu gato já faz 3 anos que está vivo com a ração Whiskas, que acho caro. Meus queridos, não se tem mais valor hoje. Os valores se perderam. É filho mandando em pai. Li uma reportagem há algum tempo atrás que os filhos estão deixando os pais de castigo. O pai não me atendeu, o pai não fez o que eu queria, o pai está de castigo. Não é mais o pai que deixa o filho de castigo, é o filho que deixa o pai de castigo. É uma coisa absurda. É simples. Já viram aquele programa Super Nanny? É por ali. Pai que não sabe ser pai, mãe que não sabe ser mãe, e filho que não sabe, lógico, ser o quê? Ser filho. Há uma crise de identidade geral. E é interessante que tem muita gente na igreja que acha que é ovelha, mas não atende os requisitos de ovelha. Um pastor, certa feita, uma jovem chegou no gabinete pastoral e disse: pastor, esse é meu noivo, e eu queria que o pastor fizesse meu casamento, e queria que o pastor abençoasse nosso casamento. O pastor abençoou nosso casamento. Sabe qual foi a resposta do pastor? Ele disse assim: como que eu posso dar uma ovelhinha de Jesus para um bode do diabo? Entendem a lógica? Como que eu posso dar uma ovelhinha de Jesus para um bode do diabo? É lógico, ele foi deselegante, foi mal educado, mas é algo que hoje não se há identidade nem do que é ser cristão. Então vamos ver o que é ser ovelha. Primeira coisa que define uma ovelha, sabe o que é? Primeira característica de uma ovelha, verso 3: para este o porteiro abre, as ovelhas fazem o quê? Ouvem a sua voz. Meus queridos, as pessoas têm ouvido tantas coisas, ouvem pastores, ouvem psicólogos, ouvem horóscopo, ouvem muitas coisas,
E muitas vezes não é porque o pastor fala que é Deus falando, não é porque o bispo fala, o apóstolo fala que é Deus falando, não é porque o profeta fala que é Deus falando. A única certeza, a única palavra que eu tenho certeza que foi Deus que falou, sabe qual é? É este livro que se chama Bíblia. Nela eu coloco a minha fé e ponho, digamos, toda a minha confiança, porque eu creio ser ela a palavra toda de Deus. Toda ela é palavra de Deus. É a única certeza que eu tenho. Agora vejam, quem é ovelha de Jesus ouve a voz de Jesus. Como que eu devo cuidar do meu filho? Padrões de Deus. Como deve ser o meu namoro? Padrão de Deus. Como deve ser a minha ética no trabalho? Os padrões de Deus. Esses padrões estão escritos onde? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Antigamente, quando a gente não... Hoje é mais fácil, você dá o CNPJ, já sai ali, é tudo computadorizado, já sai o valor. Antigamente, quando se chegava num posto de gasolina e anotava o CNPJ, por exemplo, da igreja, eu me apresentava, olha, eu quero uma nota fiscal. E a pessoa chegava para mim e falava o número do CNPJ, qual o nome o nome, Igreja Bíblica Nova Vida. Não era, a Igreja Bíblica não existia na época, era a Igreja do Nazareno quando eu estava lá. E daí a pessoa falava, qual o valor da nota que o senhor deseja? Qual o valor? Mas peraí, cara, eu estou falando que eu sou crente, que eu sou cristão, eu estou representando uma instituição. Esta nota vai ser cobrada de uma igreja, porque é uma prestação de serviço que eu tenho com a igreja. Sim, mas você pode embolsar uns 50, uns 80 por fora, porque você põe 30 e diz que cobrou 100, 70 vai para o teu bolso. E a pessoa com a maior cara de pau, como se fosse a coisa mais comum do mundo, um crente chegar e falar, põe na conta da igreja. Tinha um comerciário aqui da cidade, que uma vez chegou um pastor para ele e comprou material escolar para o filho, para a filha, comprou roupa para a mulher, comprou roupa para ele. Na hora de fechar a conta, isso há já faz 17 e tal, uns 15 anos atrás, deu R$900. Daí o pastor chegou para ele e falou, faz uma nota fiscal no nome da igreja, vou apresentar para o tesoureiro. Meu irmão, a igreja não tem que comprar roupa para mim. Se quiser dar um presentinho, é bem-vindo, viu? Mas vocês não têm que manter o guarda-roupa da minha família. Vocês não têm que comprar os livros, os cadernos e todo o material escolar dos meus filhos. Isso é responsabilidade minha como pai. E se a igreja me dá um recurso financeiro como um salário, um rendimento, é com isto que eu devo bancar, e não explorar o povo para tirar benefício a pessoa. E esse comerciário, sabe o que ele fez? Ele se recusou a fazer a venda. Ele falou, não vou vender. Isso é mau caratismo da tua parte. E o pastor brigou com ele, falou, não. Ele falou, é ilícito, pastor. Como que você faz uma coisa dessa? Entendem o mundo que nós estamos vivendo? Pessoas que se dizem ovelhas. E Jesus fala que muitas dessas ovelhas, na verdade, estão no meio do rebanho como ovelhas que são lobos disfarçados, que se fazem passar, que se parecem, mas não são. E ele diz que a primeira característica que define a ovelha são pessoas que estão dispostas a ouvir a voz de Deus e o quê? Legal, Jesus falou comigo, mas e daí? Não, Jesus só falou comigo. Quando Deus fala com você, Ele fala com o propósito disto gerar como a Márcia falou no início, isto gerar uma mudança de postura, de condução, de direcionamento na tua vida. Não adianta ouvirmos a palavra de Deus se isso não gera uma mudança no nosso comportamento, na nossa forma de ser. Este é o grande desafio do cristianismo. O cristianismo vem para agitar as águas da nossa vida, vem para mudar conceitos, vem para estabelecer regras. E eu tenho que aprender com estes princípios para que eu possa me enquadrar como sendo aquele que me beneficia de tudo que tem, uma ovelha de Cristo. Mas a primeira característica é aquele que ouve as minhas palavras e aquelas que o seguem. E a terceira característica que mostra esse texto também é alguém que reconhece a voz de Jesus. Você sabe quando é Jesus que está falando? Você sabe quando é Jesus que está falando? Porque muitas vezes nós podemos até ouvir a Bíblia, mas se você pega a maioria das seitas que não são consideradas cristãs, sabe onde que eles se baseiam para promover as suas crenças, que são chamadas de heresias? Sabe de onde eles tiram as heresias?
da própria Bíblia. E às vezes as pessoas falam em nome da Bíblia, falam em nome de Deus, mas a voz deles não soam como a voz de Jesus. E sabe o que faz a diferença para que alguém conheça a voz de Jesus? Eu sempre uso o exemplo do telefone. Eu sei quando a minha filha está falando comigo por telefone, porque sempre estou falando com ela por causa da proximidade que existe. Quando ela fala comigo, ela não precisa falar: pai, sou eu, a Angélica. Ela não precisa falar: pai, sou eu, a Verônica. Assim como a minha esposa liga para mim e fala: Adalberto, sou eu, a Vera. Tá certo que hoje já tem a facilidade já aparece a imagem no celular, né? Mas eu não preciso de ver a imagem para saber quem está falando, porque pela intimidade, pelo tempo de vida junto, pelo compartilhar de informações que já tiveram em tantas conversas, a voz delas são muito distintas no meu ouvido, para saber que são elas que estão falando. Entendem? Como que eu vou saber que é Jesus que está falando? Quanto mais eu estiver praticando o conversar com Ele, o ouvir a Ele, o entender a Ele, o procurar a sua intimidade, mais me aproximar dEle. E muitas vezes as pessoas: Jesus falou comigo. E tem certas coisas que Jesus está falando aí, meus irmãos, que dá até arrepio em casca de ovo. Umas coisas de doido. Uma coisa que você fala: meu Deus, não pode ser verdade uma coisa dessa. É um absurdo. Ele fala: não, mas foi Jesus que falou. Tem uma entrevista no YouTube de um pastor que ele cometeu adultério com uma irmã da igreja. E a irmã que foi atrás dele e disse: olha, Deus me revelou que o pastor tem que ter relação sexual comigo, porque o pastor tem que ter um filho comigo. E o pastor ouviu essa revelação e disse: não, mas é errado. Daí ele foi procurar na Bíblia, e ele achou na Bíblia uma justificativa para poder estar com aquela mulher. E ele engravidou esta mulher, e o marido desta mulher concordou com isso, porque Deus havia revelado para sua esposa, então ele não viu problema, já que era a revelação de Deus. E o pastor, ele lendo o livro do profeta Oséias, chega um momento em que Deus fala para Oséias: Oséias, vai e procura, vai atrás da mulher do teu irmão adúltera e traz para junto de si, cuida dela. Sabe o que o pastor leu? Oséias, vai e adultera com ela. Em vez de ler adúltera, ele leu adultera. Só uma questão de acento. Só uma questão de acento. Falou: Deus falou comigo. A mulher teve a revelação, Deus confirmou na palavra. Vamos nessa. Tá feito. A vontade de comer e a fome estão juntinhas. Por isso que a gente tem que saber ouvir a voz de Jesus, porque olha, tem voz que é até parecida com a dele. Mas se nós não tivermos intimidade com ele, nós vamos ouvir e falar: peraí, esse negócio não está certo não. Jesus não falaria isso. A voz pode até parecer, soar igual, mas a ética, a moral, os princípios que estão por trás desses mandamentos não são corretos. Quais outras características ele define de ovelha? Eu sou a porta. Verso 9: se alguém entrar por mim, será salvo. O entrar por mim é o que? Aceitar estar nesta condução que eu estou conduzindo. Entrar neste princípio. É alguém que investe, alguém que embarca. Você entra no ônibus, você vai chegar num destino. Vamos pegar algo melhor. Você pega num avião que vai daqui para a Europa. Você percebe que você pegou o avião errado. O que você faz? Você pede para o piloto abrir a porta e sair do avião e vai esperar o próximo que estiver passando. Depois que você embarcou, só tem um lugar para você chegar. Qual é? O destino. A mesma coisa com Jesus. Eu embarquei em Jesus, irmãos. Eu vou chegar até o fim nele. Eu não tenho como sair fora, porque eu sei que eu sair fora de Jesus, só resta negócio. É queda livre. É queda livre e morte certa. Então eu tenho que continuar em Jesus. É embarcar nesta viagem. Embarcar nesta viagem e seguir até o objetivo. Mas fica mais distinto quando você chega no capítulo 10. Ele diz a respeito, no verso 28. Vamos começar no 26.
mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. Meus queridos, você crê que Deus te ama? Você crê? Realmente você crê nisso? Quando as portas se fecham, Deus continua te amando? Quando você se frustra, Deus continua te amando? Quando você está doente, Deus continua te amando? As minhas ovelhas creem em mim. Elas sabem quem eu sou e eu as estou conduzindo na minha vontade. E por mais difícil que seja o caminho, elas sabem que eu nunca vou conduzi-las ao matadouro. Elas sabem que eu nunca vou conduzi-las à destruição. Eu vou promover sobre elas a minha bênção e a minha vida. Por isso, uma das características das ovelhas, elas ouvem a voz de Jesus. Elas seguem Jesus. Elas embarcam nesta jornada, seja onde quer que Jesus a leve. Por quê? Porque elas creem neste Jesus que dá a vida por elas. E meus irmãos, se Jesus deu a vida por mim naquela cruz, Paulo ele usa isso em Romanos, se Deus não poupou o seu próprio Filho por amor de nós, o que Ele está disposto a dar a cada um de nós se Ele não poupou o próprio Jesus? Paulo diz, todas as coisas. É fantástico, maravilhoso isto. Então ele coloca aqui, qual a característica das ovelhas? Elas creem em mim, porque as minhas ovelhas não creem. E olha o que ele diz no verso 27 novamente, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E aqui ele coloca um outro nível de relação, eu as conheço. Eu as conheço. E aqui vem algo muito importante. Tem muita gente que conhece Jesus, mas Jesus não as conhece. Sabia disso? Jesus ele conta uma história, uma parábola. Ele diz que no dia do juízo haverá uma divisão. O rei virá de sua viagem e ele separará um grupo à esquerda, um grupo à direita. Não estou falando sintomaticamente da igreja aqui, tá bom? Então quem está à esquerda não se preocupe, pelo menos se estiver andando direito. Então ele disse, aos que estavam à direita ele diz, entrem no gozo do seu Senhor. E o outro grupo ele diz, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Se lembram qual foi a posição daqueles que ele diz, apartai-vos de mim para o fogo eterno? Mas Senhor, por quê? Nós em teu nome fizemos isto, fizemos aquilo outro, expulsamos demônios, fizemos milagres, falamos em línguas, fizemos tantas coisas. E sabe qual é a declaração de Jesus? Eu nunca vos conheci. E esta pergunta é algo que você deve fazer a si mesmo. Você conhece Jesus? Ele te conhece? Porque esta relação que Jesus quer ter conosco é uma relação de mão dupla. É do que Ele nos oferece e do que nós oferecemos a Ele. Do que Ele nos dá e do que nós damos a Ele. É uma interação nesta relação. E tem muitas pessoas que conhecem até o pastor da igreja, conhecem bem o pastor da igreja, sabem onde ele mora, sabe o número que ele veste. Ah, vai comprar um terno do pastor? Vamos, pastor, o terno do pastor é número tal, a roupa dele é tal e deve ter essas medidas. Beleza, sabe tudo, pastor, RG, CPF. Irmão, você pode conhecer o pastor da tua igreja, o importante é você conhecer Jesus. O mais importante. Ah, eu conheço o irmão da igreja. Uma vez eu estava trabalhando nas eleições e eu fui trabalhar com um seminarista católico. Ele estava se formando para padre. E as pessoas, quando ele falou sou seminarista, vieram se aconselhar com ele. E eu ouvi a conversa dele e falei, meu Deus do céu, como uma pessoa que está fazendo seminário, quer ser um condutor de almas, pode falar tanta besteira. Sabe, coisa sem sentido, sem razão de ser. Daí surgiu uma oportunidade que eu fiquei sozinho com ele. Eu falei, você é seminarista? Eu falei, sou. Você está no seminário? Tô sim, tal. Você vai ser padre? Vou. Você pode me responder uma pergunta? Ele falou, qual? Você já nasceu de novo? Ele olhou para mim assim, falando, olha, eu conheço um professor que nasceu de novo. Não estou perguntando se o teu professor nasceu de novo. Eu estou perguntando se você nasceu de novo, porque Jesus Cristo disse que necessário é nascer de novo. Ele disse, não, eu conheço pessoas que nasceram de novo.
Mas em momento nenhum ele disse: eu nasci de novo. Eu tive essa experiência. E tem muita gente na igreja que vive do testemunho dos outros. Aí eu conheço um irmão que conhece a Deus. Eu conheço um irmão que é abençoado por Deus. Eu conheço um irmão que já teve visões do céu. Eu tenho um irmão que já foi arrebatado no Espírito. Eu conheço um monte de coisa. Mas no final das contas, mas você conhece o Deus desse irmão? Não. E você vê esse exemplo na Bíblia. Jacó, quando ele deixa Isaac e foge para a terra de Padã-Arã, para a terra onde ele encontra a Rebeca, ele chega naquela cidade, onde ele encontra a Raquel. Ele encontra naquela cidade, no caminho, ele chega para Deus e fala: Senhor, se o Senhor, o Deus do meu pai, de Abraão e de Isaac, for comigo e me trouxer em paz a esta terra, então o Senhor será também meu Deus. Ele estava fazendo uma oração para o Deus do pai e para o Deus do avô dele, mas não era o Deus dele. Entendem a questão? E Jesus Cristo está dizendo claramente: as minhas ovelhas me conhecem, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, mas eu também as conheço, e as ovelhas que me conhecem e eu as conheço, elas me seguem, e porque elas me seguem, eu dou a vida eterna. E é interessante que ele faz um paralelo com estes homens. Esses homens eram religiosos, estes homens eram homens que esperavam o concretizar da promessa de Deus. Porque vejam o que diz o verso de número 24: rodearam-no, pois, os judeus e o interpelavam, interrogavam a Jesus: até quando nos deixará a mente em suspenso? Até quando você vai fazer suspense? Para com esse negócio. És tu o Cristo? Se és, fala logo. E Jesus diz o que para eles? Eu já disse que eu sou. Eu já disse isso várias vezes, mas vocês não. O que está escrito aí? Vocês não creem. Características de ovelha. Ovelha conhece a voz do pastor. Ovelha segue a orientação do pastor. Ovelha é conhecida do pastor. Ovelha, ela acredita no pastor. Isso são características que nós temos que desenvolver na nossa vida. Já vi muitos crentes entrando em crise porque surge problema na sua vida, começa a descrer de Deus. Onde está Deus? É o diabo que está fazendo isso, é não sei o que, é tanto problema, é tanta dificuldade. Como diz um ditado católico: quanto mais eu rezo, mais diabo aparece, mais demônio aparece. E as pessoas ficam naquela: mas por que comigo, Deus? E quero te dizer uma coisa simples, entenda isto: se você é ovelha de Jesus, Jesus está gerando em você a semelhança do seu próprio caráter. Deus está gerando em você a semelhança do seu próprio Filho, para que Ele possa te receber nesta glória eterna, nesta vida eterna que Ele te chamou. E Ele não vai trair você, Ele não vai abandonar você, Ele não vai armar armadilhas contra você, nem vai te colocar no caminho do mal. Mas ainda que você encontre com o mal pelo teu caminho, mesmo no meio do dia mal, Deus estará contigo, segurando a tua mão e te conduzindo à vitória plena de Deus. Eu creio em Deus. Eu gosto das palavras de Jó. Ele diz assim no capítulo 19: eu sei que o meu Redentor vive. Sabe quando ele fala isto? Eu sei que aquele que vai me resgatar dessa situação vive. Sabe quando ele fala isso? Ele havia perdido todos os bens. Ele havia perdido 10 filhos num acidente terrível, uma morte brutal. Ele havia perdido a saúde. Os 3 amigos que sobraram estavam junto dele para questionar a sua fé, o seu caráter e a sua moral. E nessa situação de miséria, que ele diz assim: eu estou tão apodrecido, eu estou tão estragado fisicamente, que a única coisa que ainda está inteiro é o esmalte do meu dente, porque o resto está podre. Os amigos deles viram Jó numa situação tão absurda que ficaram 7 dias sentados junto com Jó, sem dizer uma palavra, tamanho sofrimento daquele homem. E Jó de repente se levanta e diz: eu sei que o meu Redentor vive, e ainda nesta carne eu verei a sua glória. Parafraseando, sabe o que ele estava dizendo? Ainda que ele me mate, eu creio nele.
Este é o papel da ovelha. Por isso quero te desafiar nesta população que está numa crise de identidade. Há muitos evangélicos, há muitos pseudos cristãos, há muitos seguidores de religiões, seguidores de homens, seguidores de doutrinas, seguidores de princípios. E sabe quem vai fazer a diferença nessa sociedade, neste mundo? Os seguidores de Jesus, realmente seguidores de Jesus. Por isso trabalhe nesses conceitos. Comece a ouvir Deus. Ah, mas como que eu vou ouvir Deus? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, as minhas palavras. Faça deste livro mais presente na tua vida. Faça das oportunidades de aprender sobre este livro algo mais intenso na tua vida. Crie oportunidades para que Deus possa falar com você, te ensinar conceitos, valores. Ontem mesmo tivemos um encontro de casais. Qual o propósito de fazermos um encontro de casais? Promover junto aos casais uma saúde maior no relacionamento. Aqueles que vieram foram abençoados? Foram. A palavra que foi ministrada trouxe orientação sobre escolhas que podemos fazer para melhorar o nosso relacionamento? É assim que nós aprendemos a andar segundo a vontade de Deus, ouvindo a palavra e pronto em prática. E Ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar como ser um homem melhor, como ser uma mulher melhor, como ser um esposo, uma esposa, como ser um filho. Ele vai te conduzir em todo o caminho. Ele vai te colocar diante de como solucionar dilemas insolúveis na tua vida, porque Ele sempre vai trazer saídas, sempre vai te dar escapes, Ele sempre vai trazer o livramento, não importa a situação que você viva. Esse é o Deus que se compromete conosco a ponto de morrer numa cruz. Este é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E a crise básica que ele encontra estes homens religiosos, que viviam na ansiedade da vinda do Cristo, que queriam ver cumprido a palavra de Deus. Qual que era o problema deles? Eles conheciam a Bíblia, eles conheciam os ensinos de Deus, eles conheciam as promessas de Deus, mas eles não... Qual a palavra que Jesus Cristo usou? Eles não criam, eles não acreditavam. Isso faz toda a diferença. Por isso te convido nesta noite, nessa sociedade que vivemos, de nos tornarmos verdadeiros referenciais desse rebanho de Cristo. O que vai nos apresentar a este mundo como rebanhos de Cristo não é sermos membros desta igreja. Faz parte também sermos membros de uma igreja. Mas mais importante do que isso é fazermos parte do rebanho de Cristo. Você pode viajar o mundo, você pode sair daqui para qualquer canto da terra. Você pode estar numa denominação, numa igreja, em qualquer lugar, sem placa, sem endereço certo, reunido com um grupo de pessoas que temem ao mesmo Deus que você. Você será rebanho de Cristo. Mas o que te define como rebanho de Cristo não é a igreja que você frequenta, mas é a escolha que você fez pelo bom pastor que é Jesus. Por isso nesta noite te convido a fazer essa escolha, e que nós possamos ser aquelas pessoas na sociedade que se distinguem por serem aquelas pessoas que sabem quem são, sabem de onde vieram, sabem para onde vão e sabem como se comportar neste mundo para alcançar o melhor de Deus. Porque se nós não fizermos isto, a nossa religião não passa de barulho, não passa de lata vazia, não produz barulho, mas não produz música, produz som, mas não produz harmonia. E Deus quer harmonizar com a nossa alma, e eu espero que cada um de nós, a começar em mim, eu quero ser reconhecido como ovelha de Cristo, e eu espero que você alcance isso também. Então, aprenda a ouvir a voz, a obedecer a voz, a seguir Jesus, além disso, entrar nele, embarcar nesta viagem e crer que Ele certamente estará cuidando de você, haja o que houver, custe o que custar. Viva para esse Jesus de forma íntegra e inteira. Deus não vai te desamparar. Não importa a situação que você esteja vivendo, Deus está cuidando de você. Se você realmente o ama, se você realmente o ouve, se você realmente o segue, Deus tem preparado livramento para você. Pode não estar diante dos teus olhos, mas virando a esquina ali, Deus vai te salvar a tua alma, Deus vai livrar o teu caminho e vai promover a sua salvação. Amém? Vamos orar. Feche teus olhos, curva sua cabeça. Pai amado, abençoa esta igreja, a cada um que aqui chegou nesta noite, em dias de crises,
crises tão intensas, onde o homem não sabe mais o que é certo, onde o que é errado, onde os homens se escondem atrás de conceitos falsos e enganadores. Nós te pedimos, Deus, que a tua palavra possa ser viva em nossos corações, viva em nossa mente, de maneira tal que ela nos permita identificar com a intimidade do conhecimento dela, o discernir a tua voz, o compreendermos quando o Senhor fala conosco, e que esta voz, Deus, tão doce, tão agradável, embora firme muitas vezes, que ela possa nos conduzir em direção às pastagens que o Senhor tem para nós, em direção às saídas que o Senhor tem para as nossas vidas. E te peço sobre cada irmão, cada irmã que aqui está, meu Pai, que se eles têm enfrentado lutas na saúde, na família, se eles têm enfrentado luta, Deus, em âmbito pessoal, frieza espiritual, distanciamento deste conhecimento de quem Tu és, um esfriamento da fé, eu te peço, Pai, que o Senhor possa estar se manifestando a eles, falando com eles, tocando-os pela Tua graça e permitindo, Deus, que eles sejam agregados sempre ao Teu rebanho, e que todos que aqui estão possam, ó Deus amado, alcançar esta posição de verdadeiras ovelhas Tuas, que Te seguem, que Te ouvem, que Te honram, que embarcam nesta jornada contigo para o que der e vier. E também, Pai, pessoas que creem em Ti, haja o que houver, que continuam confiando em Ti, mesmo quando aparentemente as circunstâncias são desfavoráveis. Que o Senhor permita que ninguém que aqui está desanime, que ninguém que aqui está esmoreça, mas que todos nós possamos chegar à concretização da nossa fé, à concretização do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, e que nós possamos alcançar esta dimensão de intimidade contigo. Ajuda-nos, Deus, e que possamos ser referencial para que as pessoas, assim como nós, possamos encontrar a Ti, elas possam, por meio do nosso testemunho, ter um referencial do bom pastor que é Jesus. Abençoa-nos, Deus, guarda-nos e manifesta sobre cada um aqui a Tua salvação. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.